O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O nosso coração se alegra porque mais um dia o Senhor nos dá como um presente. Queremos a cada dia amar ao Senhor, viver ao lado dele. Queremos permitir também que ele conduza a nossa trajetória. Nessa manhã, deixo com você uma parte da Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 2, o verso 21, onde a Bíblia diz o seguinte: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Provérbios, capítulo 2, o versículo 21. Os retos, aqueles que amam ao Senhor, permanecerão nessa terra. Jesus Cristo um dia irá voltar a esse mundo, levará para o céu os seus queridos, aqueles que lhe amaram. Mas depois de 1000 anos essa terra será restaurada e o próprio Deus habitará conosco nessa terra e viveremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Já fez planos para isso? Tem se preparado para esse momento? É o seu desejo viver eternamente ao lado do Senhor e dos queridos que amam a Cristo? Portanto, hoje é o dia, é o momento de fazermos as nossas escolhas. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 7, o versículo 1. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Um dos momentos mais difíceis da vida de Davi é o momento em que ele é perseguido pelos seus adversários. Davi sabia que jamais teria condições de poder livrar-se de todos os seus inimigos. Mas ele sabia também que o seu bondoso Deus, se estivesse ao seu lado, se ele se escondesse nos braços do Senhor, como um passarinho esconde nos braços da sua mãe, Deus lhe daria vitória sobre todos os seus adversários. E era isso que Davi queria fazer constantemente. Ele se colocava nas mãos de Deus e deixava que Deus conduzisse a sua vida. Em momento algum, Davi perdeu a constância espiritual da fé, da certeza de que Deus estava ao seu lado. Davi era conhecedor da mão do Senhor sobre a sua vida. Você já foi enganado por alguém? Já teve alguém na sua vida que aparentemente se dizia seu amigo e depois você descobriu que não era seu amigo, era seu inimigo? De repente, em algum instante, você contou para ela algo pessoal, um segredo seu, e depois todas as pessoas se tornaram cientes daquele segredo? Como que ficou seu coração? Como você se sentiu? Era o que Davi estava sentindo. Davi estava clamando a Deus por libertação. Davi sabia que tinha confiado em pessoas que na verdade não eram seus amigos, estavam tentando lhe tirar a vida, mas Davi se refugiava nos braços do Senhor. Davi não estava pedindo a morte dos seus inimigos, Davi estava pedindo que Deus lhe livrasse dessas pessoas. Se Davi estivesse pedindo a morte dos seus inimigos, Davi estava se vingando, portanto estava pecando, mas não era esse o pedido de Davi. Davi estava pedindo a Deus que Deus julgasse as obras más dessas pessoas que eram contrárias à sua vida. A maior certeza que Davi tinha na sua vida é que ele tinha um Pai de amor, um Deus justo, um Deus íntegro, um Deus perfeito, que os seus olhos estão nessa terra. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Davi sabia que não tinha nenhum merecimento diante de Deus, porque era um ser humano pecador. Olhando para o seu passado, sabia quantas vezes tinha falhado diante do seu Deus, mas olhando para o futuro, havia um desejo sincero no coração de viver uma vida íntegra diante do Senhor. Para que isso se tornasse uma realidade na sua vida, somente colocando-se por completo nas mãos do Senhor. E é o que Davi está fazendo agora no Salmo capítulo 7. Possivelmente Davi escreveu esse salmo no momento em que ele estava fugindo do seu filho Absalão, onde Simei amaldiçoava Davi, lhe jogava pedras, falando que ele tinha usurpado o trono de Saul. As palavras de Simei, ou Cuxita, da tribo de Benjamim, eram acusativas, falando para ele que ele era um traidor de Saul. Ele usurpou o trono de Saul. Portanto, agora, ele estava pagando o preço por todos os erros que ele tinha cometido na sua vida. Davi tinha plena consciência que esse de fato não era o veredito dos fatos. Davi era inocente. Davi estava sendo culpado por algo
que ele não tinha feito. Davi pedia para Deus sondar o seu coração. Naquele período eles entendiam que era do coração que provinha toda a fonte de todo sentimento. Portanto, ele estava se colocando como um réu nas mãos do seu Deus, que era o seu juiz. Por favor, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há alguma iniquidade ou algum pecado pelo qual eu estou sendo acusado. Quando pessoas más são permitidas a seguir o seu curso da sua vida normal, o próprio mal acaba destruindo a vida delas. Pessoas violentas se tornam vítimas da sua própria violência. Pessoas mentirosas se tornam vítimas das suas próprias mentiras. Pessoas que enganam outras pessoas acabam sendo elas mesmas enganadas. Mas no processo de uma vida, as pessoas que são inocentes, elas podem até ser feridas, mas o próprio Deus irá intervir em favor dos inocentes. Deus não irá permitir que por toda uma vida um inocente sofra. Em algum instante da nossa vida, da sua vida, Deus irá intervir a seu favor. E era por isso que Davi estava clamando, abrindo seu coração a Deus. É por isso que constantemente nós temos que clamar pela justiça do Senhor. Não procure fazer justiça aos seus próprios olhos ou com as suas próprias forças. Coloca nas mãos de Deus. Deus tem o tempo dele. Deus sabe o momento certo. Deus sabe a disciplina e o tipo de justiça que ele deve aplicar para cada pessoa. Por isso confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo capítulo 7, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Esse é o mal daqueles que levantam calúnia contra alguém, que querem prejudicar a vida de alguém. Eles acabam cavando o seu próprio poço. Podem aparentemente estar ganhando uma batalha, podem aparentemente estar vivendo uma vida feliz, mas no tempo de Deus, no momento certo, Deus irá trazer juízo, fazer justiça, e aqueles que cavaram armadilhas para que outros caiam, serão eles mesmos que irão cair nas suas próprias armadilhas. O pecado confunde o pecador. O pecado é como um bumerangue. Ele joga para atingir alguém, mas ele acaba voltando e atingindo a própria pessoa que jogou. Davi conclui o Salmo 7 rendendo louvores a Deus, porque Deus fez justiça. Davi reconheceu que o Eterno estava ao seu lado. Todos aqueles que se levantaram contra ele como rebeldes alcançaram a justiça do Senhor. Pagaram um alto preço, sofreram as consequências de viver uma vida ímpia. Creio que nessa manhã nós precisamos aprender com o rei Davi. Não podemos fazer justiça aos nossos próprios olhos ou à nossa própria força. Precisamos colocar nas mãos do Senhor. Precisamos permitir que Deus vingue os nossos inimigos. Vivendo dessa forma, tenha certeza e estaremos vivendo de acordo como Jesus Cristo viveu nessa terra. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o estudo do capítulo 7 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos entender uma coisa. Acredito que é dessa forma que nós conseguimos compreender como é que Deus espera que nós possamos viver. Um homem segundo o coração de Deus. Às vezes, quando nós olhamos para Davi, a imagem que é reproduzida na nossa vida são os pontos negativos de Davi. Mas quando nós passamos a estudar a história de Davi, nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha muito mais virtudes na sua vida do que erros e pecados que ele praticou no seu passado. Todo aquele que trata o mal com o bem tem consciência tranquila. Mas aqueles que tratam o mal com o mal estarão construindo uma consciência pesada, com pecado, com erros, com mágoas, com ressentimentos que irão lhe atormentar no decorrer de toda a sua história. Deus um dia irá trazer juízo todas as coisas que aconteceram nessa terra, coisas boas e coisas ruins. Aqueles que trataram mal com o mal estarão inclusos nesse julgamento final. Esses terão que pagar com a própria justiça que fizeram com as próprias mãos. É por isso que nessa manhã nós precisamos nos voltar para o Senhor, abrir nosso coração, permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Somos indignos em todo e qualquer momento. Precisamos ser do Senhor por inteiro, dos pés à nossa cabeça. O nosso coração precisa ser o centro, o trono, para que Cristo se assente e conduza toda a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Queremos ser do Senhor por toda a nossa trajetória. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.